Imagina um mundo sem tecnologia, sem máquinas, sem mapas modernos. Agora imagina uma civilização que há mais de 4.000 anos já construía estruturas gigantescas, dominava a engenharia, controlava um dos rios mais importantes do planeta e organizava uma sociedade que ainda hoje impressiona o mundo. Essa civilização foi o Antigo Egito. Mas a verdadeira pergunta é: como é que o Egito se tornou a civilização mais avançada do seu tempo? Tudo começa com um rio. O rio Nilo não era apenas um rio, era a linha da vida. Enquanto outras regiões enfrentavam secas e fome, o Nilo oferecia algo raro: previsibilidade. Todos os anos, as suas águas subiam e depois recuavam, deixando para trás um solo extremamente fértil. E foi isso que permitiu ao Egito fazer algo revolucionário: produzir excedente. E quando uma civilização deixa de lutar apenas para sobreviver, ela começa a evoluir. Com comida em abundância, as pessoas puderam especializar-se. Alguns tornaram-se agricultores, outros construtores, outros sacerdotes e outros líderes. Assim nasceu uma sociedade organizada, com estrutura, com visão e com poder. No centro de tudo isso, estava uma figura quase divina: o faraó. Mais do que um rei, o faraó era visto como um deus vivo, um intermediário entre os homens e os deuses. E essa crença deu ao Egito algo que poucas civilizações tinham: unidade absoluta. Milhares de pessoas, trabalhando com um único propósito. Foi assim que começaram a surgir as maiores obras da humanidade, as lendárias pirâmides de Gizé. Até hoje, ninguém consegue explicar completamente como foram construídas. Blocos de pedra com várias toneladas, transportados, cortados com precisão e empilhados com uma perfeição quase impossível, sem máquinas modernas, sem tecnologia avançada. Ou será que havia algo mais? Mas o avanço do Egito não estava apenas nas construções, estava também na mente. Os egípcios criaram um dos primeiros sistemas de escrita da história: os hieróglifos. Com eles, registravam tudo: leis, histórias, descobertas. Foi assim que o conhecimento deixou de se perder e passou a ser transmitido de geração em geração. E onde há conhecimento, há poder. Na medicina, por exemplo, o Egito estava séculos à frente. Eles já realizavam cirurgias, tratavam feridas, identificavam doenças. E mais impressionante ainda, compreendiam o corpo humano de uma forma surpreendente. Muito disso veio de uma prática única: a mumificação. Ao preservar os corpos para a vida após a morte, os egípcios estudavam órgãos, estruturas e funções do corpo humano, algo que outras civilizações só fariam milhares de anos depois. Mas talvez o maior segredo do Egito tenha sido a sua ligação com o tempo. Eles criaram um calendário baseado nos ciclos do Nilo e das estrelas. Sabiam exatamente quando plantar, quando colher e como organizar a sua economia. Enquanto o resto do mundo vivia no caos, o Egito vivia com precisão. E não era só na terra. O Egito também dominava o comércio. O Nilo funcionava como uma autoestrada natural. Navios transportavam ouro, trigo, pedras preciosas e conhecimento. O Egito não estava isolado. Era o centro de uma rede que ligava diferentes culturas, e com isso, tornou-se ainda mais poderoso. Mas toda grande civilização tem também os seus mistérios. Como conseguiram alinhar as pirâmides com as estrelas? Como transportaram blocos tão pesados? Como mantiveram uma sociedade estável por milhares de anos? Seria apenas inteligência? Ou existia algo mais que ainda não compreendemos? O que sabemos é que o Egito não era apenas avançado, era extraordinário. Uma civilização que dominou a engenharia, a ciência, a medicina, a organização social e até a espiritualidade. Enquanto muitas outras sociedades surgiam e desapareciam, o Egito manteve-se firme, por séculos, por milênios. E mesmo quando caiu, o seu legado nunca desapareceu. Hoje, milhões de pessoas visitam as suas ruínas, tentando entender como tudo aquilo foi possível.
Mas talvez a maior lição do Egito não esteja nas pedras, nem nos templos, nem nas pirâmides. Está na sua visão. Eles acreditavam em algo maior. Pensavam a longo prazo. Planeavam para a eternidade. E foi exatamente isso que os tornou inesquecíveis. Porque no fim, civilizações não são construídas apenas com força, mas com visão. E o Egito viu mais longe do que qualquer outro. E agora diz-me, será que realmente sabemos tudo sobre o Egito? Ou ainda existem segredos escondidos, à espera de serem descobertos? Se queres continuar esta jornada pelos mistérios de África, subscreve no canal. Porque isto é só o começo.